O milionário fica chocado ao saber que mendiga negra encontrou seu filho abandonado na rua. Sérgio Ribeiro sempre foi o cara que todos invejavam. Dono de um império bilionário, carros que custavam mais do que muita casa e uma vida que parecia saída de filme. Casado com uma mulher linda, Ana Clara, mas com outra mulher, a amante, que jurava ser o segredo da felicidade. Só que essa história toda explodiu numa bomba que ninguém imaginava. O filho recém-nascido de Sérgio foi encontrado, abandonado na rua. E não por uma pessoa qualquer, mas por uma mendiga negra, chamada simplesmente Ana, que vive à margem da cidade em um mundo de caos e silêncio. A notícia estourou nos jornais logo cedo, com fotos que ensombram a alta sociedade. A imagem do bebê encolhido, envolto numa manta surrada, numa gaveta escura de um velho galpão, onde Ana, a mendiga, o achou quase por acaso. Ela mal sabia, naquele instante caído do céu, que carregava nos braços uma verdade que poderia destruir tudo o que. A imprensa correu, flashes, repórteres enlouquecidos, sussurros na rua. O bebê do milionário? A mendiga que salvou a criança? Escândalo em família. Murmúrios de julgamento, olhares de desprezo e curiosidade se misturaram nas calçadas da cidade. O choque do contraste. Um bebê tão vulnerável, uma mulher que a sociedade já invisibilizou e um homem acostumado a pilotar mansões e negócios que agora perdia o chão. Do lado de Ana, a história era outra, sobrevivendo dia após dia, enfrentando frio, fome e o desprezo de quem passa rápido sem olhar. Quando encontrou o bebê ali, frágil e chorando baixinho, algo mudou. Não entendia nada da vida de Sérgio, nem de segredos milionários. Só sabia que aquele serzinho precisava dela. E talvez, só talvez, ela pudesse encontrar ali uma chance de recomeço. Mas a calma não duraria. A maior tempestade estava por vir. Ao fundo das manchetes, a sombra de um passado obscuro de Sérgio se movia. Uma figura que não queria o silêncio. Alguém pronto para jogar na praça segredos capazes de destruir até o que ele mais amava. E pior, ameaçar Ana e o pequeno que ele nem sabia como proteger. Sérgio encarava tudo isso com o peito apertado e olhos vermelhos de tanto pensar. A culpa batia forte. E enquanto seus inimigos avançavam, ele precisava decidir: manter o império a qualquer custo, ou enfrentar a verdade, mesmo que doendo até a alma. Ana, por sua vez, sentia o peso do dilema. Revelar a verdade poderia mudar tudo, para o bem ou para o mal. E naquele instante, quando a noite parecia um cobertor frio demais, a cidade segurava a respiração. O que viria depois? Escândalo? Redenção? Ou um caminho sem volta? As peças estavam no tabuleiro, e a próxima jogada prometia ser devastadora. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta ímpar. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você for aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A cidade parecia parar. Sérgio, trêmulo, ainda tentava processar a avalanche de notícias que desmoronavam sua vida. Sentado em frente ao computador, o brilho da tela iluminava seu rosto marcado pela culpa e pelo tormento. As manchetes o cercavam como um bando de abutres, sedentos por carne fresca. Mas havia algo mais, algo que ele não conseguia ver vindo. Ana, a mendiga, observava seu pequeno protegido adormecer em seus braços. O calor do corpo do B. Mas mesmo ali, em sua bolha de tranquilidade, sentia um nó no estômago. O mundo exterior sempre foi cruel, e agora a atenção da mídia tornava tudo mais complicado. De repente, um grito cortou a noite. O alvoroço da multidão gripou Ana como um punho gelado no coração.
O som intenso de sirenes estourou na rua, e as luzes da polícia iluminavam a escuridão, refletindo em cada canto daquelas vidas despedaçadas. O que estava acontecendo? Sérgio olhou pela janela de seu luxuoso escritório e viu o caos se desenrolar. Ele não conseguia entender. Mas logo, entre gritos e ordens, uma silhueta familiar se distendeu da multidão. Era a amante, Helena, sua parceira nas sombras, e ela estava trêmula. O pavor em seu olhar o fez sentir um arrepio. O coração de Sérgio palpitava. O que Helena estava fazendo ali? E então, ao lado dela, surgiu um homem de aparência imponente. O investigador particular que ele já tinha contratado em momentos de crises, mas que havia se afastado. Uma verdade que Sérgio tentava esquecer. A tensão no ar apertou ainda mais. Com a voz rouca arrastando-se entre os gritos da multidão, Helena gritou: "Sérgio, você precisa saber, não foi só o bebê que foi encontrado." O mundo pareceu parar. O que ela queria dizer? As pessoas que encontraram o bebê, elas viram algo que você não sabia. A voz dela falhou, mas ela continuou. Há mais crianças desaparecidas, e são todas suas. Ele sentiu um terremoto interno. As peças começaram a se encaixar com uma clareza aterrorizante. A amante não era apenas uma amante. Ela havia sido parte de um jogo, um plano que ele nunca conseguiu entender. Toda a vida dele foi construída sobre mentiras. E agora essas mentiras vinham à tona, despidas e cruéis. Ana, removendo-se do turbilhão de pensamentos, olhou para o bebê em seus braços. De repente, a mordida da dúvida se transformou em desespero. As mãos que antes brilhavam de esperança agora tremiam de pavor. Qual era a verdade que ela ainda não conhecia? "Não, você está mentindo", Sérgio gritou, a voz ecoando na escuridão. Ele não podia acreditar, mas a inquietação dentro dele não dava trégua. O que mais estava escondido? Qual era o segredo que o perseguia? Enquanto isso, Ana viu uma cena perturbadora. Um grupo de pessoas furiosas se dirigia a ela com os rostos especulativos e sedentos por justiça. Seu olhar encontrou o de Sérgio por um instante, e a conexão era visceral, como se eles estivessem grudados em uma mesma tragédia. Ela poderia ver o tormento refletido nos olhos dele, mas também uma ira que ele mesmo não reconhecia. Então, uma voz poderosa rompeu o balbúrdio. "Este bebê não é só seu, Sérgio. Você tem muito mais do que se imagina. Seu passado está voltando para te assombrar." Sérgio congelou. A tempestade que se aproximava não era apenas mediática. Era uma onda gigantesca de segredos, vinganças e um passado que poderia consumir tudo e todos ao redor dele. No instante seguinte, tudo desabou. A multidão explodiu em gritos, enquanto as pessoas cercavam Ana e o bebê. Sérgio estava no olho do furacão, a vida que conhecia desmoronando com uma rapidez insana. Sérgio congelou. A tempestade que se aproximava não era apenas mediática. Era uma onda gigantesca de segredos, vinganças e um passado que poderia consumir tudo e todos ao redor dele. A multidão estava frenética. As vozes ecoavam como um rugido de um animal ferido. Ana, com o bebê nos braços, sentia o coração acelerar. Cada olhar direcionado a ela era uma faca afiada, um julgamento. O pavor começava a se apoderar dela. O que fariam com ela? E com o pequeno que, sem saber, se tornara o centro de tudo. Enquanto a tensão crescera a níveis insuportáveis, algo inesperado aconteceu. Uma mulher surgiu do fundo da multidão, sua figura se destacando no meio da confusão. Era uma mulher de aparência séria, com cabelos brancos e olhos que brilhavam como se carregassem mistérios profundos. Ela empurrou os curiosos para os lados, e a comitiva se afastou. O rosto dela era tão familiar que fez Sérgio sentir um frio na espinha. "Você precisa saber a verdade", ela gritou, sua voz firme cortando o ar pesado. Sérgio, em estado de choque, apenas olhou. "Eu sou a mãe de todos os bebês que você abandonou." A declaração foi como um tiro. Direta,
devastadora. Os murmúrios na multidão tornaram-se gritos de incredulidade. Olhares se voltaram para Sérgio, enquanto ele lutava para recuperar o fôlego. Cada pulsação de seu coração parecia ressoar como um tambor de guerra. Quando ela disse aquilo, o chão sob seus pés se dissolveu. O que ela queria dizer com todos os bebês? Ana, atônita, olhava aquela mulher. Uma mãe? Quantas crianças? A sua mente tentava processar a avalanche de informações. Por que Sérgio nunca havia mencionado nada? E bebê que estava em seus braços, a vida que ela sonhava para ele. Estava tudo prestes a ser arrancado. Você sabia que não estava sozinho nesse jogo? Que havia outros antes? A voz da mulher atravessou a confusão, e Sérgio lançou um olhar a Ana, um pedido silencioso de desculpas. Você tem que ouvir o que eu estou dizendo. A verdade é que seus segredos não estão só enterrados em sua mente. Eles povoam as ruas, e eu sou o fim desse pesadelo. A sua fortuna foi construída sobre os sonhos de tantas mães, e a dor que você causou. Cada criança é uma pessoa, não uma mercadoria. O ambiente estava elétrico. O ar estava carregado de tensão e emoção. Os repórteres, que antes só buscavam um escândalo, agora registravam cada palavra daquela mulher com olhos arregalados, como se estivessem testemunhando um crime em tempo real. Sérgio, no entanto, estava em silêncio. Era como se a verdade o sufocasse, um golpe no estômago que o fazia dobrar os joelhos. Ela poderia estar mentindo, mas no fundo sabia que a dor em seu peito era real. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar com uma clareza aterradora. Cada falta de verdade, cada mentira, cada olhar de desprezo e escárnio fazia agora sentido. Ana sentiu um desespero se apoderar. O que acontecerá agora com o bebê? O que Sérgio realmente era? Ele, o homem que parecia um deus no mundo corporativo, agora mostrava seu lado mais sombrio, e isso a deixava em choque. Era ele que poderia dar uma vida boa ao pequeno. Mas agora a dúvida pairava no ar como uma nuvem negra. E então, enquanto tudo isso se desenrolava, um grito cortou a confusão. Alguém na multidão começou a apontar para trás. A atenção se desviou, e de repente a cena começou a se desestabilizar ainda mais. Um homem de capuz surgiu. A expressão em seu rosto era de raiva, mas havia algo a mais. A presença dele era ameaçadora, e bastou um movimento para que a multidão ficasse em choque. Silêncio! O que vocês fizeram com as crianças? A conta chegou, o homem gritou, e Sérgio sentiu um frio correr por sua espinha. Ele não sabia quem era aquele homem, mas a determinação no olhar dele dizia que algo muito mais profundo e sombrio estava prestes a vir à tona. As luzes da polícia iluminavam a cena, mas a confusão só aumentava. Agora, mais do que nunca, a verdade estava prestes a desmoronar sobre eles. A multidão se agitava, o caos se instalava, e Sérgio percebeu que ele não poderia esconder mais nada. A tempestade finalmente chegara e os ventos da revelação estavam prontos para arrastá-lo, junto com tudo o que amava. "O que você vai fazer agora, Sérgio?" a mulher perguntou, e a plateia prendeu a respiração. O que aconteceria a seguir? A verdade gritando para ser ouvida. Enquanto o passado e a culpa o consumiam a cada segundo, naquele instante, a única coisa em que ele podia pensar era no peso que carregava e o que a revelação significaria para todos eles. A tensão no ar era palpável. O homem de capuz, com o olhar fervilhante e a voz rouca, transformou o caos em um silêncio quase ensurdecedor. As pessoas olhavam para ele como se ele fosse uma tempestade pronta para estourar. O grito dele reverberou entre os prédios, deixando todos inseguros. "Silêncio! O que vocês fizeram com as crianças? A conta chegou." As palavras tinham um peso que fazia o estômago de Sérgio revirar. Ele não entendia, mas a fúria que emanava do homem era visível e inegável. O que ele queria dizer? Ana, agitada com o bebê em seus braços, olhou para aquele homem e sentiu um frio na espinha. As veias de seu corpo pulsavam com medo. O bebê de Sérgio, que ela cuidava com tanto amor, agora atraía uma tempestade.
O que você sabe sobre isso? Quem você é? Sérgio gritou, a voz tremendo de raiva e medo. A multidão prendia a respiração, enquanto os flashes das câmeras piscavam, capturando cada movimento, cada expressão na confusão. A pressão aumentava a cada segundo. O homem de capuz deu um passo à frente, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. Você realmente não se lembra de mim, Sérgio? A sua memória é como sua consciência, um labirinto cheio de buracos. Sérgio franziu a testa. Quem é você? Sou alguém que sabe a verdade. Alguém que viu você e suas ações. Você tem um passado sujo e não adianta fugir dele. Cada palavra era como um soco. Um flash do passado parecia querer cruzar os pensamentos de Sérgio. Mas ele estava perdido e cada vez mais vulnerável. Ana não pôde segurar a tensão. Você está falando de crianças? O que quer dizer com isso? Sua voz trincava de medo, e ela olhou para o bebê em seus braços. A pequena vida que agora podia estar em perigo. O ar estava pesado, e uma realidade aterradora pesava em seus ombros. Então, de repente, a mãe dos bebês, a mulher que havia se apresentado antes, se aproximou. Com ares de virilidade, ela exclamou: Sérgio, você não é o pai que pensa que é. E essa criança, ela é a última de uma longa linha que você desprezou. Mas você não é o único culpado. Todos vocês têm suas mãos sujas. O alvoroço na multidão crescia, e as vozes aumentavam como um coro de condenação. Mesmo os repórteres pareciam atordoados com a revelação. O caos estava se transformando em uma batalha de acusações, com olhares de reprovação se espalhando como uma mancha de tinta. Sérgio sentiu o chão desabar sob seus pés. A verdade vinha como um ataque frontal. O que isso significava? Ele tinha certeza que as mentiras estavam prestes a se desmantelar diante de seus olhos. Mas o homem de capuz não tinha terminado. E tem mais, Sérgio. A voz dele rasgou o ar. A mãe das crianças não é quem você imagina. Ela não é apenas uma vítima. O verdadeiro jogo começa agora. Um grito cortou a multidão, e tudo parecia girar. A mulher de cabelos brancos entrou na frente e declarou: Eu sou a guardiã dessas crianças, e agora, Sérgio, você vai ter que pagar suas dívidas. Todos nós. O passado exige justiça. Quando as palavras foram pronunciadas, uma sirene forte cortou o ar, e os polícias começaram a se aproximar. O pânico começou a se espalhar entre a multidão. O que está acontecendo? Quem eram aquelas pessoas? E em um instante, um tiro ecoou pela rua, quebrando a tensão como um vidro se estilhaçando. O homem de capuz caiu, e o caos tornou-se um frenesi. Os gritos agora eram de verdadeira aflição. Sérgio congelou, sua mente girando com o impacto da cena. O que realmente estava acontecendo? Quem estava por trás da cortina de segredos? A resposta parecia mais distante do que nunca. E com o corpo do homem estendido no chão, a pergunta pairava: quem eram os verdadeiros monstros naquela história? Sérgio congelou. O eco do tiro ainda reverberava no ar, e a cena se passou em câmera lenta diante dos seus olhos. O homem de capuz caía, e a multidão estremeceu. Um grito cortante de Ana ressurgiu, ecoando entre as risadas insensíveis da cidade. Todos olhavam, alguns paralisados, outros correndo em pânico. As luzes da polícia piscavam, mas o caos em volta era ofuscante. A mulher de cabelos brancos, agora mais perto, observava com total atenção. Ela não parecia surpresa. Na verdade, havia um brilho no olhar dela que transmitia uma confiança perturbadora. Essa não era a única verdade que você estava ignorando, Sérgio. O passado não é só um lugar. Ele é uma sombra que sempre volta para pegar você. As palavras dela o atingiram como um golpe. O segredo da criança, do abandono, estava agora relacionado a algo muito maior. O burburinho da multidão se misturava com a adrenalina de Sérgio. O que mais ele havia perdido de vista? Ele sentiu seu coração disparar,
o peito apertando como se estivesse prestes a se romper. "Quem é você?" ele gritou, sem voz para mais nada. "E o que sabe sobre as crianças?" A mulher se acercou lentamente do corpo caído. "Sérgio, você nunca se perguntou de onde vieram essas crianças? Cada uma delas é um fio de uma história muito antiga e sórdida, e que conecta você a mim." Ana, desesperada, olhou para o bebê em seus braços. O pequeno parecia tão inocente, tão alheio ao que acontecia. "Por favor, alguém me explica." Seu olhar passava de Sérgio para a mulher e, em seguida, para o homem que agora estava caído sem vida. Angústia esmagava seu coração. O que aconteceria com aquele ser querido que dependia dela? "Eu sou a mãe de todas aquelas crianças, Sérgio." As palavras da mulher foram frias, como uma lâmina cortando um cobertor quente. Uma onda de choque percorreu a multidão. A murmuração se intensificou, e as câmeras dos repórteres registravam tudo, cada movimento, cada lágrima, cada expressão de horror. Você pode não crer, mas há um segredo ainda mais profundo por trás de tudo isso. A verdade está escondida sob as camadas do passado, e agora está ressoando. Só então um outro homem que estava à margem da multidão fez um movimento. Sua presença, até então esquecida, começou a atrair as atenções. Ele era alto e tinha um olhar intenso, quase hipnótico. Antes que alguém pudesse percebê-lo, passou pela multidão e se posicionou perto da mulher de cabelos brancos. "Então você finalmente resolveu vir. Estava na hora, não?" ele disse, em um tom de voz que misturava desprezo e satisfação. Sérgio sentiu um frio suave percorrer seu corpo quando a conexão se tornou clara. A mulher e esse homem, eles sabiam mais do que estavam deixando transparecer. A atmosfera estava prestes a se tornar ainda mais exalante, saturada de mistério e segredos. Você conhece ela?" Sérgio balbuciou. "Eu conheço você, Sérgio. Suas jogadas, seus segredos. E tudo leva a isso." A confiança dele desnudou uma nova camada de terror dentro de Sérgio. No que parecia um segundo eterno, a mulher encarou Sérgio e relaxou a expressão. "Todo o seu passado está à vista e não será mais ignorado. Os filhos nunca foram só uma representação de suas falhas. São símbolos de uma vida que você destruiu." Um murmúrio atravessou a multidão. Olhares de julgamento, choque e repulsa começavam a surgir. Ana começou a chorar, o peso da verdade esmagando-a. E enquanto todos observavam a cena desenrolar, tudo virou um grande desfile de segredos. Então, antes que a situação se tornasse ainda mais caótica, o homem de capuz se levantou abruptamente. Ele havia se fingido de morto, e agora, com um olhar feroz no rosto, as palavras dele eram como fogo em um campo seco. "A verdade ainda não veio à tona. É apenas a ponta do iceberg, Sérgio. E você, mais do que ninguém, vai ter que enfrentar as consequências de suas ações." O choque era palpável. O que isso significava? O que mais estava escondido sob essa camada de revelações? Sérgio sentiu o mundo girar ao seu redor, dividido entre suas inseguranças e as verdades devastadoras que começavam a se formar diante de seus olhos. O que mais aguardava na escuridão? A pergunta pairava no ar, levando a um abismo de incertezas. Sérgio congelou. O eco do tiro ainda reverberava no ar, e a cena se passou em câmera lenta diante de seus olhos. O homem de capuz caía, e a multidão estremeceu. Um grito cortante de Ana ressurgiu, ecoando entre as risadas insensíveis da cidade. Todos olhavam, alguns paralisados, outros correndo em pânico. As luzes da polícia piscavam, mas o caos em volta era ofuscante. A mulher de cabelos brancos, agora mais perto, observava com total atenção. Ela não parecia surpresa. Na verdade, havia um brilho no olhar dela que transmitia uma confiança perturbadora. Essa não era a única verdade que você estava ignorando, Sérgio. O passado não é só um lugar, ele é uma sombra que sempre volta para pegar você. As palavras dela o atingiram como um golpe. O segredo da criança, do abandono, estava agora relacionado a algo muito maior. O burburinho da multidão se misturava com a adrenalina de Sérgio. O que mais ele havia perdido de vista?
Ele sentiu seu coração disparar, o peito apertando como se estivesse prestes a se romper. "Quem é você?" Ele gritou, sem voz para mais nada. "E o que sabe sobre as crianças?" A mulher se acercou lentamente do corpo caído. "Sérgio, você nunca se perguntou de onde vieram essas crianças? Cada uma delas é um fio de uma história muito antiga e sórdida e que conecta você a mim." Ana, desesperada, olhou para o bebê em seus braços. O pequeno parecia tão inocente, tão alheio ao que acontecia. "Por favor, alguém me explica." Seu olhar passava de Sérgio para a mulher e, em seguida, para o homem que agora estava caído sem vida. A angústia esmagava seu coração. O que aconteceria com aquele ser querido que dependia dela? "Eu sou a mãe de todas aquelas crianças, Sérgio. E você, sem saber, foi o traidor no meio disso tudo. Suas ações, sua frieza moldaram nossas vidas." As palavras da mulher foram frias, como uma lâmina cortando um cobertor quente. Uma onda de choque percorreu a multidão. A murmuração se intensificou, e as câmeras dos repórteres registravam tudo. Cada movimento, cada lágrima, cada expressão de horror. Você pode não crer, mas há um segredo ainda mais profundo por trás de tudo isso. A verdade está escondida sob as camadas do passado e agora está ressoando. Antes que Sérgio pudesse responder, o homem de capuz se levantou abruptamente. Ele havia se fingido de morto, e agora, com um olhar feroz no rosto, as palavras dele eram como fogo em um campo seco. "A verdade ainda não veio à tona. Esta é apenas a ponta do iceberg, Sérgio. E você, mais do que ninguém, vai ter que enfrentar as consequências de suas ações." O choque era palpável. O que isso significava? O que mais estava escondido sob essa camada de revelações? Sérgio sentiu o mundo girar ao seu redor, dividido entre suas inseguranças e as verdades devastadoras que começavam a se formar diante de seus olhos. Então, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. Uma explosão súbita cortou o ar, vibrando no chão como um tapa. O barulho foi ensurdecedor e o pânico se espalhou. As pessoas começaram a gritar, algumas se jogando ao chão, outras correndo sem destino. E quando a poeira assenta, Sérgio viu. Uma figura familiar apareceu entre os destroços. Era Ana Clara, sua esposa, com um olhar petrificado. "Sérgio, o que você fez?" Sua voz era alta, mas carregada de dor. Ela segurava uma pasta de couro, cheia de documentos espalhados. E, pasmado, ele viu o que estava exposto. "Esses papéis. Você sabia?" A incredulidade e o terror tomaram conta dele. Ana Clara não era apenas a bela esposa que ele tinha, mas também alguém que guardava segredos. "Você não sabe a verdade. Eles são todos seus filhos. Eu sabia disso o tempo todo." Aquelas palavras, Ana simplesmente despencou sobre a cena caótica, o peso da culpa e da revelação esmagando-a. O tempo pareceu parar. O choque da revelação deixou Sérgio sem ar. Ele olhou para Ana, para o bebê em seus braços e para o futuro que parecia completamente desmoronado. Como assim? O que mais ele não sabia? Com os olhos arregalados, a multidão sussurrava, em choque. A mãe das crianças, o homem de capuz e até a mulher de cabelos brancos deixaram de lado suas tensões, admirando a cena. O jogo havia mudado radicalmente. Vocês têm uma história que precisa ser contada, e ela está prestes a vir à tona. As palavras da mulher de cabelos brancos soaram como uma sentença, enquanto todos os olhares se focavam em Sérgio e Ana. Agora, a revelação ardente estava no centro das atenções. E o que viria a seguir? Uma verdade ainda maior se oculta nas sombras, e ao olhar para o bebê, Sérgio percebeu que uma tempestade sem precedentes se aproximava. O que mais estava por vir que poderia romper suas vidas de uma vez por todas? Sérgio não conseguia processar tudo. O olhar de Ana Clara, repleto de dor e desespero, fixava-se nele. O peso da verdade parecia esmagá-lo, mas sua mente estava em um turbilhão. Como tudo tinha se desenrolado de forma tão catastrófica? Ele queria gritar, mas a voz morrera em sua garganta.
O tumulto ao redor virou um borrão de sons e imagens enquanto ele tentava reunir seus pensamentos. Você sabia disso? A pergunta escapuliu da boca dele em um sussurro trêmulo. Ana Clara não respondeu. O olhar dela estava fixo na mulher de cabelos brancos. A mulher, com uma expressão desafiadora, deu um passo à frente. Você realmente acha que é o único culpado nisso tudo? Você e sua ganância egoísta. As crianças, Sérgio. Suas próprias crianças. Você não sabe nem quantas são. O cenário ficou tenso. Não, isso não pode ser verdade, Sérgio gritou, a incredulidade invadindo suas veias. Mas uma voz do fundo da multidão se elevou, cortando a confusão. É verdade, ele é o responsável por mais que você imagina. Um homem alto, de cabelo desgrenhado, avançou. Sua expressão era uma mescla de fúria e tristeza. Como você pôde fazer isso com suas próprias filhas? Sérgio sentiu o mundo girar sob seus pés. Ele olhou para o homem, buscando respostas em um olhar que gritava desesperança. Filhas, o que ele não sabia. Uma imagem de um passado distante começou a se repetir na sua mente. Fragmentos de histórias que pareciam mais pesadelos do que memórias. Quantas? Ana, com um bebê nos braços, perguntou, sua voz tão baixa que mal atravessou a multidão. Mas a pergunta pairou no ar, uma espada afiada pronta para cortar a ilusão. A mulher de cabelos brancos abriu um sorriso irônico. Você vai descobrir, Sérgio. A hora da verdade chegou, e você não pode escapar dela. E então ela estendeu a mão em direção ao homem. Diga a verdade! O homem parecia hesitar, mas então, com um golpe de coragem, disse: Você se esqueceu? Cada uma delas, aquelas que você abandonou, não são só números. Cada uma tem uma história. Cada uma é sua filha. Chocando a todos, ele puxou uma foto amarelada do bolso e a ergueu. A imagem continha várias crianças, todas com olhos que lembravam os de Sérgio. O estádio de murmúrios se transformou em um grito coletivo de descrença. Vocês são exatamente iguais. Como isso é possível? Ana Clara balançava a cabeça, atordoada, enquanto a realidade golpeava o coração de Sérgio com uma força brutal. Você tinha uma vida secreta, Sérgio, e agora aqui estamos, neste momento, todos reunidos por causa de suas escolhas erradas. O tom do homem era sombrio, mas cheio de uma determinação ardente. Mas eu não sabia. Eu não sabia que eram minhas. Sérgio estava em pânico, a culpa começando a cravar-se como estacas em seu coração. Então, antes que pudesse começar a entender tudo, foi como se um nevoeiro tivesse sido cortado. A mulher de cabelos brancos disse: O que você fez não tem perdão. Mas há algo mais. Você não é apenas o pai dessas crianças. Você também é parte de um ciclo de traição maior. Nesse instante, o homem de capuz, que havia caído, levantou-se novamente, agora com uma expressão ferina. Sim, a verdade é que não é apenas você, Sérgio. O jogo é muito mais profundo. Você é apenas uma peça em um tabuleiro que nem sabe que está jogando. A multidão estava em choque, e as reações eram de puro terror. Os risos das câmeras se formaram muros de som enquanto a tensão subia. O que ele estava dizendo? O que mais havia a ser revelado? Sérgio sentiu a cabeça rodar. Ele tinha certeza de que tudo o que sabia sobre sua vida estava prestes a desmoronar. E neste momento sombrio, algo inesperado aconteceu. Mandando silenciar o clamor, a mulher de cabelos brancos gritou: A verdade não é só uma questão de sangue. Há algo que vai além disso aqui. Você tem um legado que não pode controlar. E nesse instante, algo muito profundo se rompeu dentro da multidão. Corações pararam. Sérgio olhou ao redor. Cada rosto, cada grito, cada olhar cheio de raiva, tudo se convertia em uma tempestade, prestes a desabar. E enquanto ele tentava processar o que havia acontecido, um estrondo soou atrás dele. Uma porta se abriu com um impacto violento, lançando uma figura familiar para o meio do tumulto. Era seu pai, um rosto que ele não via há anos. O que está acontecendo aqui?
O que todos vocês estão fazendo? Sua voz cortava o ar como uma lâmina, amargo e intenso. Sérgio sentiu o chão se abrir. O passado já não era apenas uma sombra. Agora estava completamente vivo e à sua porta. Com verdades que prometiam explodir suas vidas. Você disse que queria conhecer a verdade, Sérgio? Prepare-se, porque ela vai te devorar. E a multidão começou a se mover. A cena se tornava um caos e o jogo no qual ele pensava ter controle finalmente revelava suas cartas. O que mais estava escondido atrás daquele novo rosto? O que mais ia desmoronar naquela noite interminável? Sérgio congelou. O eco do tiro ainda reverberava no ar, e a cena se passou em câmera lenta diante de seus olhos. O homem de capuz caía, e a multidão estremeceu. Um grito cortante de Ana ressurgiu, ecoando entre os olhares horrorizados do povo. Todos estavam paralisados em choque. A tensão no ar era palpável. Sérgio, o que aconteceu? Ana Clara gritou, avançando para o marido com o desespero estampado no rosto. Ele está morrendo. O pânico em seus olhos refletia a confusão crescente. A mulher de cabelos brancos, que tinha sido uma sombra de segredos, olhava para o homem caído com uma mistura de alívio e desdém. Finalmente, a verdade está vindo à tona. Sua voz ressoou com uma certeza cruel, enquanto a multidão murmurava inquieta. Sérgio não conseguia conter os sentimentos que pululavam dentro dele. Ele sentia seu coração disparar, e cada batida parecia ecoar em seus ouvidos. O que mais estava acontecendo? O que aquelas revelações significavam para ele, para suas crianças, para Ana? Ele precisava entender. Mas antes que pudesse processar tudo, o homem de capuz, agora caído, fez um movimento. Com dificuldade, ele levantou a cabeça. O olhar turvo, quase perdido. Sérgio. Sua voz era um sussurro agonizante, mas havia uma força escondida. Se souber da verdade, você terá que pagar. A multidão prendeu a respiração. As palavras dele carregavam uma gravidade que fez o ar ao redor parecer denso. O que ele queria dizer? Estaria falando sobre o passado sombrio que cercava Sérgio? A verdade estava mais próxima do que ele pensava, e mais aterrorizante. Ana, segurando o bebê com uma força desesperada, sentiu o tremor dos braços dele enquanto olhava para o homem caído, buscando entender. O que você sabe? O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, mas havia determinação em suas palavras. Há uma conexão que você não vê. O homem de capuz murmurou, enquanto a vida começava a escapar dele. A cada criança, cada uma delas conecta você a muito mais. Você não faz ideia. E com essas palavras, sua cabeça tombou para o lado. Um último suspiro escapou de seus lábios e o silêncio caiu sobre a multidão. O impacto foi como um choque elétrico. O que ele dissera? O que significavam aquelas palavras? Sérgio sentiu como se as paredes ao seu redor estivessem desmoronando. Ele olhou para Ana, os olhos dela arregalados pela incerteza, refletindo seus próprios temores. A mulher de cabelos brancos se aproximou, agora com um brilho triunfante nos olhos. Você não sabe o quanto está envolvido, Sérgio. As crianças, elas são peças de um jogo que você não controla. Chega! Sérgio gritou, sentindo a raiva de cada cima. Chega de enigmas! Diga o que sabe! Ele estava no limite, prestes a explodir de tanto desespero. E nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma luz ofuscante rompeu do céu. As sirenes da polícia ficaram mais altas e a multidão começou a se dispersar em pânico. E então, acima de todos os gritos, uma voz familiar ecoou. Era sua mãe, Marisa, que aparecia junto com policiais. Sérgio, o que está acontecendo? O que você fez? Sua voz carregava um peso de desapontamento e desespero. Seu coração afundou. Mãe, você não deveria estar aqui. A surpresa o atingiu como um soco. Ele nunca imaginou que ela apareceria agora. Marisa olhou diretamente para a mulher de cabelos brancos e fez um gesto enfático. Você não pode tocar no meu filho, não depois do que você fez.
Sérgio ficou confuso. O que sua mãe sabia? O que havia entre ela e aquela mulher? O olhar de Marisa agora revelava uma mudança drástica na narrativa. Você não sabe quem está realmente por trás disso tudo. E enquanto a confusão se espalhava, a mulher de cabelos brancos se virou para Sérgio. Você precisa saber, Sérgio. O legado que você pensa que construiu é uma farsa, e a verdadeira identidade de seu pai é algo que mudará tudo. A revelação ressoou, a última gota de um copo já transbordando. O que sua mãe sabia? Quem realmente era seu pai? Sérgio ficou paralisado. Caminhos que ele nunca quis explorar estavam se abrindo diante dele. E uma incerteza profunda se instalou. Não! Não! Ele gritou, sua voz cortando o ar. O que estava prestes a se revelar poderia destruir tudo. E enquanto a multidão começava a se dispersar ao som de sirenes e gritos, a única coisa que Sérgio pôde pensar foi: agora, tudo estava em risco. E qual seria o preço que ele teria que pagar pela verdade que se aproximava? Sérgio não conseguia processar tudo. O olhar de Ana Clara, repleto de dor e desespero, fixava-se nele. O peso da verdade parecia esmagá-lo, mas sua mente estava em um turbilhão. Como tudo tinha se desenrolado de forma tão catastrófica. Ele queria gritar, mas a voz morrera em sua garganta. O tumulto ao redor virou um borrão de sons e imagens enquanto ele tentava reunir seus pensamentos. Você sabia disso? A pergunta escapuliu da boca dele em um sussurro trêmulo. Ana Clara não respondeu. O olhar dela estava fixo na mulher de cabelos brancos. A mulher, com uma expressão desafiadora, deu um passo à frente. Você realmente acha que é o único culpado nisso tudo? Você e sua ganância egoísta. As crianças, Sérgio. Suas próprias crianças. Você não sabe nem quantas são. O cenário ficou tenso. Não, isso não pode ser verdade. Sérgio gritou, a incredulidade invadindo suas veias. Mas uma voz do fundo da multidão se elevou, cortando a confusão. É verdade. Ele é o responsável por mais que você imagina. Um homem alto, de cabelo desgrenhado, avançou. Sua expressão era uma mescla de fúria e tristeza. Como você pôde fazer isso com suas próprias filhas? Sérgio sentiu o mundo girar sob seus pés. Ele olhou para o homem, buscando respostas em um olhar que gritava desesperança. Filhas? O que ele não sabia? Uma imagem de um passado distante começou a se repetir na sua mente. Fragmentos de histórias que pareciam mais pesadelos do que memórias. Quantas? Ana, com o bebê nos braços, perguntou. Sua voz tão baixa que mal atravessou a multidão. Mas a pergunta pairou no ar. Uma espada afiada pronta para cortar a ilusão. A mulher de cabelos brancos abriu um sorriso irônico. Você vai descobrir, Sérgio. A hora da verdade chegou. E você não pode escapar dela. E então, ela estendeu a mão em direção ao homem. Diga a verdade. O homem parecia hesitar, mas então, com um golpe de coragem, disse: Você se esqueceu? Cada uma delas, aquelas que você abandonou, não são só números. Cada uma tem uma história. Cada uma é sua filha. Chocando a todos, ele puxou uma foto amarelada do bolso e a ergueu. A imagem continha várias crianças, todas com olhos que lembravam os de Sérgio. O estádio de murmúrios se transformou em um grito coletivo de descrença. Vocês são exatamente iguais. Como isso é possível? Ana Clara balançava a cabeça, atordoada, enquanto a realidade golpeava o coração de Sérgio com uma força brutal. Você tinha uma vida secreta, Sérgio. E agora, aqui estamos, neste momento, todos reunidos por causa de suas escolhas erradas. O tom do homem era sombrio, mas cheio de uma determinação ardente. Mas eu não sabia que eram minhas. Sérgio estava em pânico, a culpa começando a cravar-se como estacas em seu coração. Então, antes que pudesse começar a entender tudo, foi como se um nevoeiro tivesse sido cortado. A mulher de cabelos brancos disse:
O que você fez não tem perdão. Mas há algo mais. Você não é apenas o pai dessas crianças. Você também é parte de um ciclo de traição maior. Nesse instante, o homem de capuz, que havia caído, levantou-se novamente, agora com uma expressão ferina. Sim, a verdade é que não é apenas você, Sérgio. O jogo é muito mais profundo. Você é apenas uma peça em um tabuleiro que nem sabe que está jogando. A multidão estava em choque, e as reações eram de puro terror. Os risos das câmeras se tornaram muros de som enquanto a tensão subia. O que ele estava dizendo? O que mais havia a ser revelado? Sérgio sentiu a cabeça rodar. Ele tinha certeza de que tudo o que sabia sobre sua vida estava prestes a desmoronar. Neste momento sombrio, algo inesperado aconteceu. Uma explosão súbita cortou o ar, vibrando no chão como um tapa. O barulho foi ensurdecedor e o pânico se espalhou. As pessoas começaram a gritar, algumas se jogando ao chão, outras correndo sem destino. No meio do caos, uma pessoa surgiu das sombras, alguém que Sérgio nunca esperaria ver. Era sua irmã Letícia. Ela estava lá, mancando, com um olhar de desespero em seu rosto. Sérgio, você precisa ouvir isso. A voz dela era trêmula, mas havia uma urgência que não podia ser ignorada. Os olhos de Sérgio se arregalaram. Letícia, o que você está fazendo aqui? Ela avançou, ignorando o caos ao redor. Você não sabe o que está acontecendo. A verdade sobre as crianças. Ela vai muito além do que pensávamos. É uma armadilha, Sérgio. Eles estão usando você. A revelação jogou um balde de água fria em Sérgio. Como assim? A cada palavra que saía da boca de Letícia fazia seu coração acelerar. Quem são eles? Mas antes que pudesse concluir sua pergunta, o homem de capuz, agora recuperado, gritou. É claro que ela sabe. Só quer desviar sua atenção. Ele apontou para Letícia, um brilho ameaçador em seus olhos. Você não pode confiar nela, Sérgio. É tudo parte do plano. Os olhares de acusação se voltaram para Letícia. O silêncio pairou por um breve momento, mas a tempestade de emoções que seguia era intensa. O que estava acontecendo? O passado que parecia se desvelar agora se tornava um verdadeiro labirinto de mentiras e traições. E se eu soubesse mais do que você imagina? Letícia respondeu. O desafogo em sua voz era claro. Sérgio, a verdade vai te destruir, assim como está destruindo todos nós. E com um movimento rápido, ela puxou um objeto de dentro de sua jaqueta. Uma gravação. Eu tenho tudo gravado. A conversa que você nunca ouviu. O que eles realmente planejam. Os olhos de Sérgio se arregalaram. O que mais poderia ser revelado? Enquanto Letícia segurava a gravação, uma onda de adrenalina tomou conta dele. O que seriam essas gravações? O peso da verdade se tornava ainda mais insuportável. Você precisa ouvir, Letícia insistiu. O peso da responsabilização recaiu sobre Sérgio, mesmo enquanto o caos se desenrolava. Ele percebeu que agora estava no centro de tudo, e a verdadeira batalha por seu futuro e pelo futuro de suas crianças acabara de começar. O que você vai fazer, Sérgio? É hora de decidir, Letícia gritou, enquanto o pânico na multidão disparava como fogos de artifício. E assim, diante do abismo, Sérgio se viu jogado em labirinto de emoções. O que mais estava por vir? O que a verdade dentro daquela gravação poderia desvendar? A tensão era insuportável. Com a gravação em mãos, Letícia olhou para Sérgio, seus olhos ardendo de urgência. Sérgio, agora é sua chance. Você precisa ouvir. O tempo parecia se arrastar, cada segundo pingando com a tensão que preenchia o ar. Sérgio, sentindo o peso dos olhares em cima dele, deu um passo para frente. A multidão se silenciou, curiosa. Ele sentia seu coração bater forte. Vamos, Letícia. O que tem nessa gravação? Sua voz tremia, mas havia determinação em seus olhos. Ela apertou o botão do gravador. A gravação começou. Vozes sussurrantes se espalharam pela multidão, revelando segredos obscuros, planos que se entrelaçavam como uma teia, tudo ligado à sua vida e às vidas de tantas crianças. Sérgio ouvia cada palavra. Cada revelação cortava mais fundo que uma faca.
Você não pode fazer isso, Sérgio. Você deve entender o que está em jogo. A voz da mulher de cabelos brancos quebrou o silêncio como um trovão. As crianças não são apenas vítimas. Elas são resultado de um ciclo que precisa ser quebrado. Sérgio olhou diretamente para ela. E qual é a sua parte nisso? Você é parte do problema. O desespero e a raiva ferviam dentro dele. Ana, com o bebê aninhado em seus braços, estava paralisada. A tensão pulsava entre eles como um fio cortante. Sérgio, a verdade é que você precisa decidir. Vai continuar nessa busca de poder ou vai escolher a verdade? A doçura de sua voz agora vinha acompanhada de uma autoridade inegável. O homem de capuz olhou para Sérgio, rindo sarcástico. Decidir? Você tem coragem para isso? O que você vai fazer agora, Sérgio? O silêncio caiu, e todos os olhos estavam sobre ele. Sérgio respirou fundo. Ele sabia que tinha que tomar uma posição. Esse ciclo vai parar aqui. Sua voz ecoou e a multidão murmurou, como se vissem algo acontecendo dentro dele. Mas a mulher de cabelos brancos não se deu por vencida. O que vai acontecer com você e com as crianças é uma consequência das suas escolhas. Você está prestes a arcar com elas. Eu não sou mais uma marionete nesse jogo, Sérgio exclamou, a adrenalina pulsando nas veias. O passado não o dominaria mais. Ele olhou para Letícia, que ainda segurava a gravação. Vamos expor tudo! Isso precisa parar! A multidão começou a se agitar, mas algo no olhar de Ana o parou. E se ao final a verdade não for o que você espera? Seu olhar estava cheio de incertezas, mas também de esperança. Sérgio fez uma pausa. Cada palavra dela o fazia refletir. As crianças, elas não eram apenas um reflexo de si mesmo, mas uma nova chance, uma nova esperança. Seja o que for, não vou abrir mão de lutar por elas. Ana assentiu, um sorriso triste nos lábios. O caos ao redor crescia. As sirenes ainda ecoavam na distância. Mas naquele momento, Sérgio sentiu que havia um novo caminho se abrindo. A verdade poderia doer, mas estava disposto a enfrentá-la. E com um gesto firme, Sérgio olhou para a multidão. Agora, precisamos juntos decidir o que faremos a seguir. A voz dele retumbava, forte e decidida. Enquanto a tensão se dissipava lentamente, o olhar descido de Sérgio encontrava força em sua própria fragilidade. O que mais estava por vir? Qual era a próxima peça desse complexo quebra-cabeça? Sérgio sorriu para Ana e Letícia, sabendo que talvez juntos fossem capazes de reescrever essa história. Um futuro incerto se desdobrava diante deles. Agora é sua vez. Se você quer acompanhar essa jornada até o final e não perder as próximas histórias, você precisa se inscrever agora no canal. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. E não esqueça, sua voz importa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como tudo isso vai terminar. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar nosso trabalho. Verdadeiros fãs sabem que sua participação faz toda a diferença.